Boa tarde, povo de Deus. É com alegria que recebemos você aqui na Rádio JC Guaçucê e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai estejam com todos nós nesta belíssima tarde de sábado. Estamos iniciando o programa Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido e José Rodrigues. Hoje, meus irmãos, 29 de abril, já finalizando o mês, né? Com gratidão a Deus por estar sempre conosco, nos guiando e nos protegendo. Em Quaçucê, 14 horas. Hoje, a nossa igreja celebra Santa Catarina de Sena, né? Ela que foi doutora da igreja e pertenceu à Ordem Terceira Dominicana, tendo conciliado vida contemplativa com intensa atividade junto aos doentes e encarcerados. Exerceu importante papel diplomático a favor da unidade da Igreja. Ditou inúmeras cartas repletas de sabedoria e espiritualidade. Que possamos nós também seguir o exemplo desta nossa irmã, né? Somos todos chamados a intensificar a nossa fé e a lembrarmos que Cristo redimiu todos os pecados e os males da humanidade, né? Só precisamos dizer o sim a Deus e seguir o projeto que Ele acolhe para todos nós, né, meus irmãos? Hoje o nosso programa tem como tema: por que devo estudar o catecismo da Igreja Católica? Uma boa pergunta, né, meus irmãos? Invoquemos então a Santíssima Trindade para permanecer conosco nesta tarde maravilhosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde ao Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Continue conosco, porque está chegando aí o José Rodrigues dando continuidade ao programa. Boa tarde, José. Hoje temos muito o que aprender, né, meus irmãos? Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema Por que devo estudar o Catecismo da Igreja Católica? Como base para o programa de hoje, texto retirado do site da Canção Nova e também o próprio Catecismo da Igreja Católica. Então, meus amados irmãos, por que devo estudar o Catecismo da Igreja Católica? Esta é a pergunta que nós vamos tentar responder nesta conversa sobre este tema tão maravilhoso que é a doutrina da Igreja Católica, um resumo que é o Catecismo. Então, o Catecismo da Igreja Católica é o texto que a Igreja Católica Apostólica Romana apresenta a seus fiéis. E desde já pedimos a intercessão de Santa Catarina de Sena, essa grande santa da nossa Igreja, Virgem e Doutora da Igreja, para que ela possa nos auxiliar nesta conversa, neste programa. Também a intercessão de Nossa Mãezinha do Céu, a Imaculada Virgem Maria, que ela possa nos guiar neste programa, neste fim de semana, a fim de que conheçam a doutrina católica. Então, o catecismo é apresentado a nós fiéis, a fim de que nós conheçamos a doutrina da Igreja Católica e, com base nesta fonte segura e fiel, possam elaborar os catecismos locais. De modo mais particular, o texto permite aos cristãos que se adentrem profundamente na riqueza da fé, para que assim possam conhecer a verdade, e a verdade os libertará. João 8, versículo 32. O Catecismo da Igreja Católica, desejado e sugerido pelo Sínodo dos Bispos em 1985, foi elaborado por uma comissão de 12 cardeais e bispos em um trabalho que durou 6 anos e foi presidido pelo então cardeal Joseph Ratzinger, o qual em 2005 se tornaria o Papa Bento XVI.
Então, meus amados irmãos, o catecismo da Igreja Católica, aquele edição típica vaticana, da capa amarelinha, é um resumo da fé, da doutrina da Igreja Católica e também um estudo que durou 6 anos e presidido pelo então maior teólogo vivo da nossa Igreja, o cardeal Joseph Ratzinger, que posterior veio a ser o Papa Bento XVI. Então, é um estudo muito profundo da doutrina, da fé da Igreja Católica, conduzido pelo Papa Bento XVI, para que assim nós pudéssemos ter um norte, para o nosso estudo, para a nossa conduta como cristãos que somos. A catequese representa o esforço cristão para dar cumprimento à missão que Jesus Cristo nos deixou, fazer discípulos em seu nome, transmitindo seus ensinamentos e a doutrina cristã. Para tanto, o catecismo se apresenta como um instrumento para o desempenho da missão de ensinar o povo de Deus, destinando-se primeiramente aos responsáveis pela catequese, que são, em primeiro lugar, os bispos, enquanto doutores da fé e pastores da Igreja, e por meio dos bispos aos sacerdotes e catequistas. Então, meus amados irmãos, a quem se destina, ao catecismo da Igreja Católica? Em primeiro lugar, aos bispos, que são os responsáveis pela catequese, e aos padres, os sacerdotes, e aos catequistas. Esses, assim, em primeiro lugar, mas também a todo o povo cristão católico, a todo aquele que se diz cristão católico deve ter em sua casa, ler, conhecer, estudar o catecismo da Igreja Católica, para que assim não caia no erro e na ilusão. Então, quais são os conteúdos do catecismo da Igreja Católica? No prólogo do catecismo da Igreja Católica, lemos que sua finalidade é apresentar uma exposição organizada e resumida dos conteúdos essenciais e fundamentais da doutrina católica, tanto sobre a fé como sobre a moral, à luz do Concílio Vaticano II e do conjunto da tradição da Igreja. É que o 21º Concílio Ecumênico da Igreja Católica, conhecido como Concílio Vaticano II, teve como objetivo principal a defesa e difusão da doutrina cristã. No discurso de abertura do concílio, o Santo Papa João XXIII deixou claro que o que mais importa ao concílio ecumênico é o seguinte: que o depósito sagrado da doutrina cristã seja guardado e ensinado de forma mais eficaz. Ainda em observância ao Concílio Vaticano II, em outubro de 2002, o Papa João Paulo II convocou o Congresso Catequético Internacional para comemorar o 10º aniversário da promulgação do Catecismo da Igreja Católica, no qual foi considerada a urgência de um catecismo breve para todos os fiéis, com a redação de uma síntese autorizada, segura e completa. Certamente era necessário que esse texto refletisse fielmente o catecismo da Igreja Católica no que diz respeito aos aspectos essenciais da fé e da moral cristãs. Então, meus amados irmãos, o catecismo da Igreja Católica, da capa amarelinha, foi promulgado no pontificado de São João Paulo II, no ano de 1992, mas também já teve outros catecismos,
né, como também o do Papa Pio, que é um catecismo muito divulgado, muito claro na sua linguagem direta. Isso pode, isso não pode, né? Tem como baixar em PDF, quem se interessar. Desde já fica a dica, porque nós devemos conhecer, e quanto mais conhecermos, mais amaremos a nossa Igreja Católica. Então, após 10 anos da edição do Catecismo, o Papa João Paulo II convocou o Congresso Catequético Internacional e refletiu sobre a necessidade e a urgência de trazer uma síntese do catecismo, um texto que refletisse fielmente, né, os aspectos essenciais da fé e da moral cristãs. E assim, meus amados irmãos, mais uma vez foi confiada ao cardeal Ratzinger a missão de presidir os trabalhos dos quais resultaria o compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Pouco mais de 2 anos depois, agora o já Papa Bento XVI apresentava o compêndio em um discurso no qual ensinava que o texto reflete fielmente o Catecismo da Igreja Católica, que permanece tanto a fonte em que se inspira para compreender melhor o próprio compêndio, como o modelo para o qual olha incessantemente em vista de encontrar a exposição harmoniosa e autêntica da fé e da moral católica e como ponto de referência para a elaboração dos catecismos locais. Então, meus amados irmãos, além do catecismo, o cardeal Ratzinger vai elaborar o compêndio e já entrega, né, já como Papa Bento XVI, um resumo do catecismo. Então, a compreensão da doutrina cristã, atualmente, tanto o catecismo da Igreja Católica, que mantém sua autoridade e importância, quanto o compêndio, em que se encontra uma síntese fundamental de educação na fé, estão disponíveis integralmente e gratuitamente no site oficial da Santa Sé, no qual se reforça seu caráter de texto confiável e fiel à doutrina cristã. Então, aí quem tiver acesso à internet, se interessar e desejar conhecer, tem como baixar gratuitamente o PDF do Catecismo da Igreja Católica, bem como o compêndio, né, no site da Santa Sé, site do Vaticano. Devemos estar atentos para que dúvidas superficiais não enfraqueçam nossa fé, por mais que os questionamentos em nosso coração possam soar ao longe de início o desconhecido. É um obstáculo incômodo no caminho da salvação. Não há mal em questionar. A busca pelo conhecimento de coração aberto e humilde aproxima-nos da verdade da fé e esteja certo que encontrará resposta. Cremos na Igreja de Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, quem busca conhecer a verdade, conhecer a doutrina da Igreja Católica, deve ter em sua casa o Catecismo da Igreja Católica, para que possa conhecer a doutrina, a solidez da doutrina da Igreja Católica. E não sei, espero que não seja a realidade de muitas dioceses, mas na nossa, infelizmente, os nossos catequistas não conhecem o catecismo da Igreja Católica, não tem como base na catequese. Infelizmente é uma grande tristeza para nós, mas nós, enquanto cristãos, pais, devemos ter para que possamos ensinar aos nossos filhos e auxiliar nesse conhecimento
da doutrina da Igreja Católica. Então, qual foi a carta? A carta apostólica Laetamur Magna Peri, com o qual é aprovada e promulgada a edição típica latina do Catecismo da Igreja Católica. Então, esta é a carta apostólica de São João Paulo II, que vai promulgar o Catecismo da Igreja Católica. Então, a Constituição Apostólica Fidei Deposito para a publicação do Catecismo da Igreja Católica, redigido depois do Concílio Vaticano II. Então, aqui o Papa João Paulo II vai escrever a Constituição Apostólica para falar, para promulgar, para publicar o Catecismo da Igreja Católica, esse depósito da fé, o fiel depósito. Então, qual o intuito? A introdução vai nos dizer: guardar o depósito da fé é a missão que o Senhor confiou à sua igreja e que ela cumpre em todos os tempos. O Concílio Ecumênico Vaticano II, aberto há 30 anos, por meu predecessor João 23, de feliz memória, tinha como intenção e como finalidade pôr em evidência a missão apostólica e pastoral da Igreja, fazendo resplandecer a verdade do Evangelho, levar todos os homens a procurar e acolher o amor de Cristo, que excede toda a ciência. Então, meus amados irmãos, aqui no início dessa carta já vemos o intuito do catecismo da Igreja Católica. Então, mas qual o itinerário que a redação do texto nos apresenta? O Catecismo da Igreja Católica é fruto de uma vastíssima colaboração. Foi elaborado em 6 anos de intenso trabalho, conduzido num espírito de atenta abertura e com apaixonado ardor. Então, em 1986, o então Papa João Paulo II, São João Paulo II, confia a uma comissão de 12 cardeais e bispos, presidida pelo cardeal Joseph Ratzinger. Então, o valor doutrinal do texto, o Catecismo da Igreja Católica, que aprovei no ano passado, dia 25 de junho, e cuja publicação hoje ordeno em virtude da autoridade apostólica, é uma exposição da fé da Igreja e da doutrina católica, testemunhadas ou iluminadas pela Sagrada Escritura, pela tradição apostólica e pelo magistério da Igreja. Vejo-o como um instrumento válido e legítimo a serviço da comunhão eclesial e como uma norma segura para o ensino da fé. Sirva ele para a renovação a qual o Espírito Santo chama incessantemente a Igreja de Deus, corpo de Cristo, peregrina rumo à luz sem sombras do reino. Então, a aprovação e a publicação do Catecismo da Igreja Católica constitui um serviço que o sucessor de Pedro quer prestar à Santa Igreja Católica e todas as igrejas particulares em paz e em comunhão com a Sé Apostólica de Roma. O serviço de sustentar e confirmar a fé de todos os discípulos do Senhor Jesus, como também de reforçar os laços da unidade na mesma fé apostólica. Então aí ele vai pedir, aos pastores da igreja. Então peço, portanto, aos pastores da igreja e aos fiéis que acolham este catecismo em espírito de comunhão e que o usem assiduamente ao cumprir sua missão de anunciar a fé e de convocar para a vida evangélica.
Meus amados irmãos, ele, além de publicar, de fazer a introdução do Catecismo da Igreja Católica, vai reforçar este convite. Então, a vida do homem, conhecer e amar a Deus. Então, Pai, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o Deus único, o verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. João 17, versículo 3. Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 a 4. Não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Afora o nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, esta é a verdade da fé cristã católica, contida aqui no Catecismo da Igreja Católica, que nós possamos conhecer a Deus, conhecer aquele que nos enviou, os seus ensinamentos, o seu testamento que ele nos deixou de riqueza da fé da Igreja Católica. Então, Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Eis porque desde sempre e em todo lugar está perto do homem. Chama-o e ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade de sua família, a Igreja. Faz isto por meio do Filho, que enviou como Redentor e Salvador, quando os tempos se cumpriram. Nele e por ele chama os homens a se tornarem no Espírito Santo seus filhos adotivos e, portanto, os herdeiros de uma vida bem-aventurada. Então, meus amados irmãos, por aqui, por este início de conversa, nós vemos a importância do Catecismo da Igreja Católica como fonte da doutrina, um estudo de 6 anos que nos é apresentado um resumo da doutrina da Igreja Católica, da Sagrada Escritura, da Sagrada Tradição e do Sagrado Magistério da Igreja. Então, o tripé da nossa fé. Aqui está um resumo do depósito da fé, o qual foi confiado à Igreja. Jesus confiou aos apóstolos e estes aos seus sucessores, aos bispos da Igreja e os sacerdotes, a Igreja como um todo. Nós devemos ter em mãos para que nós possamos conhecer cada vez mais os ensinamentos de Jesus, a doutrina da nossa Igreja, para que, assim como os grandes exemplos de fé e de amor à Igreja, que são os santos que nós veneramos, que são modelo que mais se aproximaram do nosso Senhor Jesus Cristo, que mais amaram, que mais demonstraram esse amor. Então, quando nós conhecemos, nós amamos. Quando nós amamos, nós defendemos. E tudo isso nós procuramos viver, que é a doutrina da nossa Igreja Católica. Tempo de um pequeno intervalo, meus amados irmãos, e já retornamos para esta nossa conversa. Já retornamos, meus amados irmãos, deste nosso pequeno intervalo. Vamos continuar a nossa conversa sobre o Catecismo da Igreja Católica. Então, como está estruturado, qual a estrutura do Catecismo da Igreja Católica. O projeto deste catecismo inspira-se na grande tradição dos catecismos que articulam a catequese em torno de 4 pilares:
a profissão de fé batismal, o símbolo, os sacramentos da fé, a vida de fé, os mandamentos, a oração do crente, o Pai Nosso. Então, a primeira parte, a profissão de fé. Os que pela fé e pelo batismo pertencem a Cristo devem confessar sua fé batismal diante dos homens. Por isso, o catecismo começa por expor em que consiste a revelação, pela qual Deus se dirige e se doa ao homem, bem como a fé, pela qual o homem responde a Deus. Na seção 1, o símbolo da fé resume os dons que Deus outorga ao homem como autor de todo bem, como redentor, como santificador, e os articula em torno dos 3 capítulos de nosso batismo: a fé em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, o Criador, Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor e Salvador, e o Espírito Santo, na Santa Igreja. Seção 2. Então, meus amados irmãos, na primeira parte do catecismo, ele vai expor a nossa profissão de fé, o credo, que é aquele resumo da fé professada pela Igreja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou, no terceiro dia subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creu no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Então ele vai expor, vai explicar cada parte do credo, a nossa profissão de fé, nesta primeira parte. A segunda parte, os sacramentos de fé. Então, a segunda parte do catecismo expõe como a salvação de Deus, realizada uma vez por todas, por Cristo Jesus e pelo Espírito Santo, se torna presente nas ações sagradas da liturgia da Igreja, particularmente nos 7 sacramentos. Então vai expor, vai nos falar sobre a liturgia da Igreja Católica e os sacramentos. A terceira parte, a vida de fé. Então, a terceira parte do catecismo apresenta o fim último do homem, criado à imagem de Deus, a bem-aventurança e os caminhos para chegar a ela, mediante um agir reto e livre, com a ajuda da fé e da graça de Deus, por meio de um agir que realiza o duplo mandamento da caridade, desdobrado nos 10 mandamentos de Deus. Então vai nos apresentar justamente os mandamentos da lei de Deus, cada um, de maneira bem didática, meus amados irmãos, e bem aprofundada. A quarta parte, a oração na vida da fé. A última parte do catecismo trata do sentido e da importância da oração na vida dos crentes. Ela termina com um breve comentário sobre os 7 pedidos da oração do Senhor. Com efeito, nesses 7 pedidos, encontramos o conjunto dos bens que devemos esperar e que nosso Pai Celeste quer conceder-nos. A oração do Pai Nosso vai falar, nos apresentar de maneira mais abrangente o Pai Nosso. Então, na primeira parte, eu creio, nós cremos, a profissão de fé. Então, quando professamos nossa fé, começamos dizendo, eu creio, ou nós cremos. Por isso, antes de expor a fé da Igreja,
tal como é confessada no credo, celebrada na liturgia, vivida na prática dos mandamentos e na oração, perguntamos-nos o que significa crer. A fé é a resposta do homem a Deus, que se revela e a ele se doa, trazendo ao mesmo tempo uma luz superabundante ao homem em busca do sentido único de sua vida. Por isso, vamos considerar primeiro esta busca do homem, no primeiro capítulo, capítulo 1. Em seguida, a revelação divina pela qual Deus se apresenta ao homem, capítulo 2, e finalmente a resposta da fé, no capítulo 3. Então, aí, o parágrafo 26 vai nos apresentar justamente todo o conteúdo a ser trabalhado nessa primeira parte, né? O homem é capaz de Deus, o desejo de Deus. E aí ele vai, de maneira bem abrangente, nos falar sobre esta resposta de Deus, do homem a Deus por meio da fé. A segunda parte, meus amados irmãos, vai iniciar lá no parágrafo 1066, que nos diz o seguinte: por que a liturgia? Vai introduzir o tema desta segunda parte do catecismo, é a celebração do mistério cristão. Então, o símbolo da fé, a Igreja confessa o mistério da Santíssima Trindade e seu desígnio benevolente. Sobre toda a criação, o Pai realiza o mistério de sua vontade, entregando seu Filho bem-amado e seu Espírito para a salvação do mundo e para a glória de seu nome. Este é o mistério de Cristo, revelado e realizado na história segundo um plano, uma disposição sabiamente ordenada, que São Paulo denomina a realização do mistério, que a tradição patrística chamará de economia do Verbo encarnado, ou a economia da salvação. Então, meus amados irmãos, aqui na introdução da segunda parte, no parágrafo 1066, vai nos falar justamente sobre a economia do Verbo encarnado, ou a economia da salvação. No parágrafo seguinte, esta obra da redenção humana e da perfeita glorificação de Deus, na qual foram o prelúdio as maravilhas divinas operadas no povo do Antigo Testamento, completou-se a Cristo, principalmente pelo mistério pascal de sua bem-aventurada paixão, ressurreição dos mortos e gloriosa ascensão. Por esse mistério, Cristo, morrendo, destruiu nossa morte e ressuscitando, recuperou nossa vida. Pois ao lado de Cristo, adormecido na cruz, nasceu o admirável sacramento de toda a Igreja. Esta é a razão pela qual, na liturgia, a Igreja celebra principalmente o mistério pascal, pelo qual Cristo realizou a obra da nossa salvação. Então, meus amados irmãos, vai nos apresentando a liturgia da Igreja, né? O que significa a liturgia como fonte de vida, a oração e liturgia, catequese e liturgia, vai nos apresentando toda a beleza que celebramos na liturgia, o mistério pascal no tempo da Igreja. Então, meus amados irmãos, vai debulhando cada parte da nossa liturgia. Então, vamos para a terceira parte do Catecismo da Igreja Católica, né? Que é que nos é apresentada a vida em Cristo. Então, a vocação do homem à vida no Espírito
no parágrafo 1699. A vida no espírito realiza a vocação do homem, constitui-se de caridade divina e de solidariedade humana, é concedida de graça como uma salvação. Então, a dignidade da pessoa humana, parágrafo 1700, a dignidade da pessoa humana se fundamenta em sua criação à imagem e semelhança de Deus. Realiza-se em sua vocação a bem-aventurança divina. Cabe ao ser humano a livre iniciativa de sua realização por seus atos deliberados. A pessoa humana se conforma ou não ao bem prometido por Deus e atestado por sua consciência moral. As pessoas humanas se edificam e crescem interiormente, fazem de toda a sua vida sensível e espiritual na matéria de crescimento. Com a ajuda da graça, crescem na virtude, evitam o pecado e, se tiverem cometido, voltam como o filho pródigo para a misericórdia de nosso Pai dos céus. Chegam assim à perfeição da caridade. Então vai nos falar desta vocação à vida no Espírito Santo. Começa a terceira parte no parágrafo 1691 e vai tratar de alguns temas como o desejo de fidelidade, nossa vocação à bem-aventurança. Então, a quarta parte, meus amados irmãos, a oração na vida cristã. A oração cristã. No parágrafo 2558, nos diz o seguinte: grande é o mistério da fé. A Igreja o professa no símbolo dos apóstolos, que é a primeira parte do catecismo, e o celebra na liturgia sacramental, a segunda parte, para que a vida dos fiéis seja conforme a Cristo no Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. A terceira parte. Esse mistério exige, pois, que os fiéis nele creiam, celebrem-no e dele vivam, numa revelação viva e pessoal com o Deus vivo e verdadeiro. Essa relação é a oração. Então, a oração é onde nós vamos construir a nossa relação com Deus, a nossa relação e intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que é a oração? Inicia já com essa pergunta: o que é a oração? No parágrafo 2559, a oração como dom de Deus. A oração é a elevação da alma a Deus ou o pedido a Deus dos bens convenientes. De onde falamos nós ao rezar? Das alturas de nosso orgulho e vontade própria ou das profundezas de um coração humilde e contrito? Quem se humilha será exaltado. A humildade é o fundamento da oração. Sabemos o que seja conveniente pedir. Nem sabemos o que seja conveniente pedir. Romanos 8, versículo 26. A humildade é a disposição para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é um mendigo de Deus. Então, a oração vai se fundamentar na humildade e vai nos apresentar a oração do Pai Nosso, aquela oração apresentada pelo Senhor quando os discípulos pediram para que lhes ensinasse a rezar, e vai de maneira bem abrangente, vai nos apresentar a criação, fonte da oração no Antigo Testamento, a promessa e a oração da fé,
Moisés e a oração do mediador, que é a oração de intercessão. Davi e a oração do rei. Os salmos, a oração da assembleia. Elias, os profetas e a conversão do coração. E a plenitude do tempo, Jesus ora. Então vai aqui nos apresentar a oração do Pai Nosso. Então, meus amados irmãos, o Catecismo da Igreja Católica não só é um resumo da doutrina, como também da Sagrada Escritura. Tem várias citações bíblicas, né? Então está um texto todo permeado da Sagrada Escritura, né, que nos é apresentado aqui no Catecismo da Igreja Católica. Como foi dito no início, é um resumo da tradição da Sagrada Escritura e do Sagrado Magistério, de todo o ensinamento da doutrina da Igreja Católica. Então, meus amados irmãos, espero que tenham gostado desta nossa conversa sobre o Catecismo da Igreja Católica. E hoje a Igreja se alegra e celebra Santa Catarina de Sena, hoje 29 de abril. E o Evangelho de hoje, de Nosso Senhor Jesus Cristo, é escrito por São João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida à carne, não adianta nada. A carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregar, e acrescentou: É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus, palavra da nossa salvação. Então, meus amados irmãos, Jesus aqui estava falando que quem não comesse da sua carne não teria a vida eterna, né? E aqueles que não entenderam, não compreenderam que Jesus estava falando da Eucaristia, que é o seu corpo e sangue. Então eles entenderam e compreenderam que Jesus estava falando de canibalismo, de comer a sua carne humana, e por isso se escandalizaram e disseram que era uma palavra muito dura o que ele estava dizendo. Eles na hora não compreenderam que Jesus falava da Eucaristia. Uns destes discípulos aqui que deixaram, que não acompanharam mais Jesus, provavelmente era São Marcos, o evangelista, que andava com Jesus, mas depois dessa palavra viu que não conseguiria segui-lo e posteriormente veio a ser discípulo de São Pedro, né, já depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo e sua ascensão e da vinda do Espírito Santo, ele vai se tornar discípulo de São Pedro e acompanhá-lo e escrever o Evangelho. Então Marcos foi um desses que não conseguiu entender a palavra neste momento, mas que posteriormente
veio a ser discípulo de São Pedro. Então, meus amados irmãos, muitas vezes nós não compreendemos a palavra e um texto fora do contexto vira pretexto. Então, meus amados irmãos, por isso que nós devemos conhecer a doutrina da Igreja Católica. A interpretação da Bíblia só faz sentido se for na Igreja, porque é a Igreja que tem toda a autoridade para interpretar a Sagrada Escritura. E conhecendo a doutrina, conhecendo a Sagrada Tradição, conhecendo o Sagrado Magistério, ou seja, a patrística, aqueles grandes santos que foram os discípulos dos discípulos de Jesus, que ensinaram, que catequizaram o povo, que divulgaram o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a verdade daqueles ensinamentos, a profundidade dos mártires, do ensinamento dos mártires com a própria vida, e é o que vai nos colocar nesta disposição de coração para compreender, para pedir por meio da nossa oração o entendimento, a compreensão da Sagrada Escritura, do conhecimento da verdade, porque só a verdade é que vai nos libertar. E, meus amados irmãos, como disse São Pedro, e deve ser esta a nossa resposta: a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna. Então é essa a resposta que nós devemos dar para Jesus. Tu és o Santo de Deus. E esta Ave Maria nós possamos rezar, pedindo inteligência, sabedoria para compreender, para entender e para viver a Sagrada Escritura, os ensinamentos da Igreja Católica, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, os mandamentos, que nos são apresentados, que nos é dado por Deus por meio de Moisés. Esta Ave Maria nós rezamos pela Igreja, nós, pelos bispos, pelo Papa Francisco, pelo nosso bispo aqui da nossa diocese, Dom Geraldo, e você apresente seu bispo aí da sua diocese, pelos padres do mundo inteiro, pelos sacerdotes. E aqui eu coloco o nosso pároco, o Padre José Evanilson, para que possam ser fiel ao ensinamento da Igreja Católica, ao catecismo, que possam divulgar, que possam ensinar a doutrina por meio do catecismo. E também pelos catequistas, para que despertem para conhecer o catecismo da Igreja Católica, para que assim possam ensinar as crianças baseado e com a solidez do catecismo, baseado na doutrina, não se iludir com contos de fábulas, contos de fada que nos são apresentados, meus amados irmãos. Então, esta Ave Maria, com este sentido tão profundo, tão amplo, ela que é nossa intercessora, ela que nos diz: fazei tudo o que Ele vos disser. Ela que é a nossa mãezinha, a nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Bom, meus queridos ouvintes, chegamos ao final do nosso programa e é muito importante, irmãos, prestarmos atenção ao chamado de Cristo em nossa vida. Não é fácil seguir a Cristo. Os discípulos de Jesus também, os apóstolos, foram muito tentados, foram perseguidos, mas não desistiram. E seguir Jesus é só o que nos conduz ao reino de Deus, né? Amanhã é domingo, dia do Senhor. Vamos frequentar a igreja, vamos participar, vamos estar mais próximo, vamos participar dos grupos da nossa comunidade, vamos estar próximo de Deus, porque quando nós estamos perto dele, nós estamos fortalecidos.
E peçamos a Deus hoje por todas as pessoas que estão sentindo dificuldade nas suas vidas, para curar nossas famílias dos males que destrói hoje o mundo, brigas, bebidas, violência, medo, desemprego, fome. Que Deus possa estar nos dando força e sustentabilidade, né, na nossa vida. Rezemos assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um forte abraço, continue sintonizado na Rádio JC Guaçucê, porque vem chegando aí Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. Um forte abraço, meus irmãos, e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.